Mudando totalmente de assunto, todo mundo acessa a internet no celular. Ou eventualmente pode ser que alguém não tenha e tudo mais, mas quase todo mundo. Você já parou para pensar, você sabe como é que chega a internet no seu aparelho? É uma tecnologia invisível. Existem as torres de internet que fazem todo esse trabalho para a gente. Agora imagina se o celular se conectasse diretamente com o satélite de internet, sem precisar de torre alguma. Agora é que bugou minha cabeça, então vamos falar aqui de CNN Tech. Mas então, se é satélite, não tem torre? É um sonho, né? Mas a torre precisa do satélite? Mas hoje em dia a gente se conecta por meio de quê, Adriano? Olha, eu precisava Salva a nossa muito cabeça. de ter orçamento infinito, porque eu tenho aqueles telefones via satélite que eles sempre são muito chamativos, tem antenas gigantes, são lindos e tal. É maravilhoso, coisa de filme. Ou já né? vi e não sei. É nem que é muito inacessível pra gente, precisa de um plano muito bom, precisa de um equipamento muito bom. Daí a gente tem essa limitação de estar com o dispositivo normal, né? Mas, teoricamente, o que você falou, tudo vai se tornando verdade no Brasil, aos poucos, com algo que já acontece lá fora, que é com o seu equipamento comum, conseguir ter como rede de apoio o Direct to Cell, que é você ter exatamente o sinal de celular, só que vindo de satélites de mais baixa órbita. Então, Adriano, aliás, eu já cheguei aqui, gente, atropelando tudo. Adriano Ponte, Canal Tech, bem-vindo aqui à CNN. Hoje, a nossa internet, o que a gente usa no celular, vem sempre de uma torre. Sim, por isso que, inclusive, quando o pessoal fala celular, é porque ele funciona como cell phone, ele funciona de célula em célula, de antena em antena, todas ligadas ao mesmo tempo, até que em algum momento você fala, pera, essa antena tá mais perto, tá com sinal melhor, ele troca sozinho entre elas. Ele troca entre as células de sinal móvel do seu celular e tudo em terra. E dá a impressão, por ser sem fio, que a gente tá sempre com algo via satélite mantendo ele conectado. É tudo em terra e tudo super comum e mundano, certo? Por isso que quando a gente entra no -2 do estacionamento, -3, -4, era, nada funciona, acabou o rolê. Daí vem a questão. A gente hoje tem muitas opções para conexão via satélite, só que não sem equipamento especializado. Você precisa de um adaptador para que isso aqui conseguisse se comunicar com o satélite. Então, tem uma imagem que a gente preparou que ela é para mostrar o que não é a conexão. Ela é justamente o contrário. As pessoas pensam que Direct to Cell hoje seria isso daqui. Seria você ter um satélite lá em cima, ele se conectar com a torre e a torre se conectar com o celular. Sim. Não é assim que funciona. Isso é o que as pessoas imaginam. Eu imaginava que era assim. E aqui tem mais uma coisa que as pessoas imaginam, que o satélite de alta órbita se conectaria direto com o celular. Também não é assim. Então isso aqui é o imaginário popular. Nada disso acontece. Em algum momento a gente vai trazer algumas imagens da Starlink, outras coisas específicas. Isso aqui é só para mostrar como não é para vocês. Um satélite, quando vocês olham nesse tipo de ilustração, ele costuma ser um satélite geoestacionário. Ele anda junto com a rotação da Terra, então dá a impressão que ele está parado para nós. Ele fica a pouca coisa, 36 mil quilômetros de altura. Se você olhar para baixo e ver o Monte Everest, alguma coisa assim, você tem uns 8,8 quilômetros. Então, peraí. 36 quilômetros de distância. O mais alto tem 8. Então são 36 mil metros de distância. Eu falei quilômetros? Eu entendi 36 mil quilômetros. Valeu, desculpa, louco? 36 mil metros. Porque também já é muito alto, não? Já é muito alto. Exato. Então, assim, você tem um negócio de 36 quilômetros de altura. Você tem aqui o Everest com 8 quilômetros de altura. Você... Pera. O que a gente tem aqui de... no meio da coisa? Se o outro está... Eu falei 36 mil, estava certo, viu? Porque o mais baixo, o que fica aqui na órbita, ele fica 550, 400. Caramba, sim, tudo estava isso? certo. É que os números são tão loucos, tão doidos, que a gente começa a ficar maluco. Que doideira. Tá certo. Interessante. O Everest, ele fica a 8.800 metros. O baixa órbita dos satélites fica a 500 quilômetros em média. Sim, tá certo. Que coisa Gente, louca, os números que são alto. horríveis mesmo. É por isso que a gente começa a ficar doido. Então, os satélites que ficam muito afastados, o tempo de resposta deles é absurdo. É aqui embaixo, coladinho, que os satélites como Starlink e outras coisas, de fato conseguem se comunicar. Então o que acontece? Eles cortam esse processo, cortam essa retransmissão. Essa ilustração é caso uma rede ficasse sem sinal e buscasse com o satélite lá no topo alguma ajuda. Isso deixa de existir. Os satélites aqui embaixo,
que se comunicam diretamente com o celular. Só que como isso é uma coisa muito complicada e muito complexa, Elisa, eu vou mostrar só uma coisa idiota aqui. Quando você tem um objeto que tem que acompanhar a rotação, você precisa que ele rode muito rápido para que ele mantenha a órbita. Por isso que é difícil e tem tantos. Quando você tem um objeto tão longe, você pode mais devagar fazer o mesmo movimento. Não tem que ser em alta velocidade para que mantenha. Então, quando a gente fala de Starlink, são muitos satélites rodando em alta velocidade. Não tem como ter uma conexão decente, como a gente tem numa antena parada na nossa frente. Então essas redes, elas devem iniciar aqui no Brasil, daqui até o final do ano, como um sistema de apoio, transmitindo poucos dados, se o sinal em emergência entrar no celular e ele fala, pô, eu preciso para aquela rede super complicada que consegue transmitir alguns dados direto para mim, simulando torres de transmissão na baixa órbita. E normalmente Starlink ele opera uma média de 500 km de altura, que ainda assim é muito. Normalmente o Everest tem quase 9 de altura. 9 o mais baixo satélite tem incrível. 500 e o outro tá 30 mil. Então, não. Mesmo assim, eles rodam muito rápido, transmitem poucos dados pela dificuldade e simulam a torre. São satélites específicos para isso, não é que tem um receptor específico aqui. É muito complicado esse assunto, a gente vai ter que voltar outras vezes. Então, isso que eu ia dizer, vamos voltar a falar para a gente compreender como é que ficam as empresas que fornecem esse tipo de serviço, se tem que se adaptar porque é torre, porque é satélite, o preço mudaria, a internet ficaria melhor. Eu vou guardar essas perguntas para um próximo papo nosso. Sim, exato. Até porque é muita coisa hoje para conversar. Nada vai mudar para ninguém. E já está em cima do Brasil. Segue o baile do jeito... É só um ok regulatório de, olha, pode servir como rede auxiliar. Adriano Ponte, do Canal Tech, conversando aqui com a gente. Obrigada por mais uma semana. Semana que vem tamo junto aqui de novo, hein? Perfeito. Então a gente vai continuar o assunto, Elisa, provavelmente. Aí depois seleciona para onde a gente vai. Vai render muito, pois é. Vai render muito papo. 10h43, toda semana a gente tem o Adriano aqui.